Caso surpreendente. O Nair começa uma conversa ali com essa garota, mas ela fala que não está interessada. Então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que não tem namorado, mas que definitivamente ele não faz o tipo dela. Ele pergunta como assim e fala que ele só está tentando fazer uma amizade e pede pra ela esperar. Ela fala que não tem tempo pra fazer novos amigos e ele fala que entende e deseja pra ela uma boa caminhada. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se ele pode dizer o nome dele novamente. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta o que aconteceu. Ela fala que pensou melhor e que talvez eles pudessem ser amigos ou algo do tipo. Então ele fala porque ela mudou assim de repente. Ela fala que pensou que talvez pudesse estar julgando o livro pela capa e que não deveria fazer isso. Ele fala que entende, sendo ele novo na cidade, ela o surpreendeu e causou uma má impressão logo de começo. Ela pede desculpas e diz que passou por muitas coisas difíceis hoje. Como ele pergunta o que aconteceu, ela fala que está com muitos problemas na cabeça dela e que acabou passando isso pra ele. Ele fala que entendeu e ela diz pra ele que definitivamente eles podem ser amigos. Então ele pede pra ela esperar que ele vai sair do carro. E assim que ele sai do carro, ele pergunta o nome dela. Ela diz que o nome dela é Adia e ele pergunta se realmente esse é o nome dela e em seguida diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é dali mesmo de Houston. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e que por isso estava tentando fazer uma nova amizade. Ela diz que mora ali mesmo naquele bairro e pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim e fala que esse é um dos brinquedos dele e em seguida ele fala que está com fome e pergunta se ela conhece um bom lugar pra indicar. Ela diz que o restaurante favorito dela é o Steak 48. Ele pergunta se é verdade e também pergunta o que eles servem lá. Ela diz que eles servem bife, batata, camarões, entre outras coisas. Ela diz que também gosta do prato número 13 e pergunta se ele conhece. Ele diz que nunca ouviu falar e ela fala que é um prato de alta classe que parece ser do nível dele. Ele pergunta se ela gosta de coisas de alta classe, ela diz que sim e ele fala que dá pra ver. Mas em seguida o Nair muda de assunto e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não tem namorado e ele pergunta por quê. Ela fala que é muito ocupada e como ela disse, ela tem muitas coisas pra fazer e também tem muitas responsabilidades. Ele fala que entende e pergunta se ela tem filhos. E como ela diz que sim, ele pergunta se é um menino ou uma menina e ela fala que é uma menina. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela fala que há cerca de 5 anos. Ele fala que há muito tempo e ela diz que já teve alguns encontros, mas nada sério. Então ele pergunta o quanto tempo ela pretende que dure o próximo relacionamento dela. E ela diz que a vida inteira. Ele diz que ela é muito linda e que faz o tipo dele e em seguida fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro. E depois de algum tempo ali conversando com o Nair, ela fala que eles poderiam ir para o Steak 48 e que depois eles poderiam ir para o shopping fazer compras. Mas quando o Nair percebe que quem teria que pagar a conta seria ele fala que acabou de conhecê-la e que não vai fazer isso. Ela diz que se ele não puder levá-la para o shopping, não adianta eles serem amigos. Ele fala que não vai fazer isso e que se for assim é melhor ela sair do carro. De uma forma muito entusiasmada, o Landon se aproxima e fala que ela é muito linda. Já por outro lado, ela responde com um desanimador: "Ah, tá bom." Ele pergunta o nome dela e fala que o nome dele é Landon. E depois que ela diz o nome pra ele pergunta se ela é dali. Ela fala que não é dali, então ele pergunta da onde ela é. Ela diz que é de Nova York e ele conta que ele também é de lá. Ele fala que ela é muito linda e pede o número dela, mas ela fala que não dá o número dela sim. Ele pergunta por que não, mas ela fala que não vai dar o número pra ele. Ele fala que está pedindo o número dela porque ele gostaria de conhecê-la. E fica muito claro que ela não quer continuar a conversa, mas ainda assim o Landon pergunta se ela não está interessada. E como ela diz que não, ele deseja um ótimo dia para ela. Mas quando ela percebe o tipo de carro que o Landon tem, ela decide voltar e fala alguma coisa. Mas ele não entende e fala que ela vai precisar falar mais alto. Ela pergunta se esse carro é dele, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto.
Ela diz que resolveu dar um número pra ele e ele pergunta o que isso significa, já que ela acabou de dizer que não ia dar. Ela fala que vai abrir uma exceção e ele pergunta por que ela resolveu mudar assim tão de repente. Ela fala que voltou porque o carro chamou a atenção dela e que ela achou que deveria conhecê-lo. Ele fala que então ela voltou por causa do carro e não por causa dele. E como ela diz que voltou por causa dos dois, ele fala que ele não conseguiu chamar a atenção dela, mas que o carro fez ela voltar. E mais uma vez ela fala que voltou por causa dos dois. Então ele pergunta cadê aquele desânimo do começo da conversa. E ela diz que agiu assim porque simplesmente ela não o conhecia direito no começo. Ele fala que com certeza ela ainda está muito longe de conhecê-lo e pergunta se ela prefere conversar dentro do carro. E ela diz que pode ser. E nesse momento, dentro do carro, Landon começa a contar a história triste. Ele conta pra ela que ele foi casado e que teve que dar pra mulher dele a metade do que ele tinha, e que ele passou por um momento difícil e que teve que se desfazer de quase tudo. Então ela pergunta se esse carro está pago ou se é alugado, e ele pergunta por que isso importa. Ela diz que precisa saber se ele está falido e se ele é a pessoa certa pra ela. Então ele pergunta se não está muito cedo pra ela saber o que ele pode ou não pode fazer por ela. Ela diz que ele pôde cuidar da esposa dele, que ela também precisa saber se ele vai poder cuidar dela. Ele fala que não dá pra acreditar, e já ela diz que se ele não puder fazer isso, ela vai procurar outra pessoa. Ele pergunta se ela quer saber se ele pode cuidar dela e ela diz que sim. Ele fala que ela é uma interesseira e que ela nem disfarça. Ela fala que vai embora, mas ele pede pra ela esperar e fala que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. E conta pra ela que ele não passou por tudo isso e que o carro é dele, e que ele tirou tudo isso da cabeça dele. E depois de mais uma vez falar que ela é interesseira, ele fala que ela deveria ir pra casa pensar no que ela fez hoje. Ela fala que vai embora e ele fala que é melhor mesmo ela ir embora e ela dá tchau pra ele. O Nair se aproxima dessa garota, fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Ela até diz o nome dela, mas fala que não está interessada. Ele pergunta o que ela quer dizer e fala que ele só está tentando ser amigo dela, mas ela fala que está bem do jeito que está. E nesse momento ela pergunta se ele pode falar o nome dele novamente. E já ele pergunta cadê o casaco dela. Ela fala que não gosta daquele casaco e muda de assunto. Ele fala que isso é muito estranho e pergunta o que ela quer. Então ela pergunta se o carro é dele e ele fala que se ele está dentro do carro, o carro só pode ser dele. Ela fala que só está perguntando porque é um ótimo carro. Então ele pede para ela esperar um minuto que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e fala que ele está congelando e em seguida pergunta se aquele é o casaco dela. E constrangida, ela pergunta por que ele está tão preocupado com o casaco dela. Ele fala porque até agora ele não entendeu e pergunta se está tudo bem com ela. E como ela fala que está tudo bem, ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde dizendo que ela estava indo para casa. Ele pergunta se ela mora por ali e ela diz que sim, então ele fala que talvez eles possam ser até vizinhos e pede o número dela. Ele pergunta se ela nasceu ali mesmo e ela diz que não e fala para ele que ela nasceu em Miami. E depois que ele pega o número dela, ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela acaba aceitando. Bom, e dentro do carro ele a convida para dar um passeio, mas ele pede que primeiro ela vá pegar o casaco dela, e fala que ainda que ela não queira, pelo menos ela vai poder jogar no lixo, e ironizando, fala que assim ela vai transformar o mundo num lugar melhor. Ela tenta abrir a porta, mas não consegue. Então ele fala que ela pode abrir a porta. E ela diz pra ele que ela não está conseguindo abrir. Ele pergunta se realmente ela não está conseguindo abrir e pede pra ela tentar novamente.
E como ela não consegue, ele fala que a porta não está abrindo porque ela é interesseira. Esse vídeo começa com o Damian fingindo que deixou cair $20. Ele começa uma conversa com essa garota e além dela pegar pesado com ele, ela também pega o dinheiro dele. Ele pede com licença e pergunta se ela viu o dinheiro dele. E ela responde dizendo que não tem tempo para perder com ele. Ele fala que só fez uma pergunta e que ela não precisava ser tão rude. Mas agora, quando ele abre a porta do carro, ela fala que achou o dinheiro dele. E fingindo surpresa, ele pergunta se ela encontrou e ela diz que sim. E em seguida ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. E ela responde dizendo que estava indo jantar com as amigas dela. Ele pergunta onde ela encontrou o dinheiro. E como ela fala que foi logo ali atrás, ele fala que deve ter sido o vento. E em seguida diz que ele vai abrir a porta porque vai ser melhor eles conversarem no lugar mais confortável. Mas dentro do carro ele já vai dizendo que ela é interesseira e que além disso ela roubou o dinheiro dele. Ela fala que ia devolver o dinheiro dele. E já ele diz que se não fosse o carro dele ela não teria voltado. E como ela fala que não está conseguindo sair do carro, ele fala que vai sair do carro para abrir a porta. Ele abre a porta e pede por favor para que ela saia do carro. Mas ela diz que não vai sair do carro. E mais uma vez ele pede para ela sair do carro e pergunta se ela quer os $20 de volta. E ela diz que não quer o dinheiro dele e que ele é muito velho para ela. E ele pergunta se agora ele é muito velho e diz que antes, quando ela entrou no carro dele, ele não era velho. O Landon começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito linda se aproximando. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Lauren e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que gostou do nome dele. E ele fala que Lauren e Landon soam bem. Ela fala que é verdade e ele pergunta como está o dia dela hoje. Ela fala que está bem e diz pra ele que ela estava indo num restaurante ali perto. E como ele pergunta qual, ela diz pra ele que é o Steak 48. Ele fala que conhece apesar de ter se mudado pra ali há pouco tempo e diz pra ela que ele é de Nova York. Ela fala que adora Nova York e ele pergunta da onde ela é. E depois que ela diz pra ele que ela mora ali mesmo, ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela fala que adora comer e que estava indo para o restaurante. Então ele pergunta se ela ia a pé. E ela diz pra ele que na verdade ela ia pegar um Uber. Ele fala que talvez eles devessem se conhecer e que ele gostou da energia dela. E como ela diz que sim, ele pede o número dela. Ela pergunta para onde ele estava indo. Ele fala que está vindo da casa do primo dele, que agora estava voltando pro carro. Ele fala que ela é muito bonita e que isso chamou a atenção dele. E ela agradece e fala que ele também parece um cara legal. Ele fala que se ela quiser, ele pode dar uma carona para ela e assim dispensar o Uber. Ela fala que ele está pedindo para ela dispensar o Uber, mas que tudo isso é um pouco estranho. Ele fala que ele sabe que isso é um pouco esquisito, mas que ele promete que vai se comportar. Então ela diz que se ele não se comportar, ela vai ligar para a mãe dela. E ele fala que ela pode ligar. Então ela diz que tudo bem. Ele fala que esse é o carro dele e ela pergunta qual. E ele diz que é esse. Ele fala que vai abrir a porta para ela e ela diz que ele é um cavalheiro.
E dentro do carro ela diz que está nervosa. Ele pergunta se ela está falando sério e se ela está nervosa. Ela diz que realmente um pouco porque ela não tem o costume de entrar assim no carro de estranhos. Ele fala que apesar disso ele tentou não agir de forma estranha. Ela diz que não e fala pra ele que ela está assim porque é a primeira vez que ela faz isso. Ele pergunta o que tem nele de diferente dos outros caras que fez ela confiar nele. Então ela fala que não sabe o que dizer, mas em seguida diz que provavelmente é porque ele é um cara educado e que gostou da energia dele. Em seguida, ele pergunta se ela tem filhos. Ela diz pra ele que não tem filhos, mas que ela pretende ter. E quando Landon diz pra ela que ele vai ter quantos filhos ele puder sustentar, ela fala que é a mesma coisa que ela sempre diz. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que gostou muito dela, mas que ele precisa ser sincero. Então mostra a câmera pra ela e diz que é uma pegadinha. E no final ele fala que apesar de ser uma pegadinha, ele realmente gostaria de poder conhecê-la. E ela termina dizendo que apesar dele ter enganado ela, ela aceita conhecê-lo.